Olá, meus amigos do Parada dos Esportes, aqui pela Rádio Piratininga, forte abraço. A nossa conversa de hoje será com mais um joseense mega campeão em sua modalidade. Estudou muito sobre o esporte e se tornou um judoca vitorioso nos tatames. Tem várias conquistas em torneios pan-americanos e sul-americanos. Foi vice-campeão mundial por equipes e militar em 98 e também em 2002. Coleciona 3 bronzes em mundiais militares e um bronze no Campeonato Mundial Sênior, que foi realizado em Paris em 1997. Ele foi técnico vitorioso das seleções Sub-18 e Sub-21 e desde 2013 estava à frente da seleção brasileira principal, sendo o responsável pela equipe masculina do Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Estamos falando de Fúvio Miata, que está conosco para participar do Parada dos Esportes aqui pela 750. Oi, Fúvio, tudo bem? Boa noite. Prazer em recebê-lo aqui no Parada dos Esportes. Seja bem-vindo, Fúvio. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal aí da Rádio Piratininga, boa noite, ouvintes. É um prazer, uma honra poder participar aqui desse programa. Fúvio, com 7 anos de idade, você já começou a dar os seus primeiros passos no judô aqui em São José dos Campos, né? É isso, né? E onde foram os seus primeiros treinos? É isso mesmo. Com 7 anos de idade, comecei a fazer judô. Foi numa academia aqui em São José, no bairro Jardim Paraíso. Uma academia muito tradicional aqui de São José dos Campos. O nome dela é Associação Hirakawa de Judô. O sensei de lá, né, o professor de lá, hoje quem comanda lá são os filhos dele, né, o Fernando e o Makoto Hirakawa, mas eu comecei o judô com o mestre mesmo, né, com o sensei Hirakawa. E é uma academia onde, né, saíram vários atletas campeões, né, o Leandro Cunha, que foi medalhista em campeonato mundial, também é de lá. Até hoje ela está lá funcionando, com excelentes professores e alunos. E até eu gostaria de deixar um abraço aqui pro pessoal da Academia Associação Hirakawa de Judô. E foi lá que eu comecei os meus primeiros passos no judô, sim. Eu sei também, Fúvio, que essa motivação pelo judô veio inspirado pelo seu pai, né? Seu Guido, que foi um ex-judoca. Mas também tem uma história aí que você queria ser super-herói, como o Ultraman e o Spectroman. Como é que foi isso, Fúvio? A história é um pouco assim mesmo, né? Eu assistia muito desenho japonês, né? Esses desenhos de Ultraman, Ultra Seven. Hoje os desenhos mudaram, né? Hoje é o Dragon Ball, tem Naruto. Na minha época eram esses desenhos mais simples. E sempre tive a vontade de fazer uma luta, né? Uma arte marcial em si. E meu pai e minha mãe me levaram ao judô. Por influência da família, né? Meu pai já tinha praticado judô uma época, então conhecia um pouquinho do judô, mas eu queria mesmo na época era fazer uma arte marcial que tivesse soco, chute, né? Mas quando eu entrei lá na academia, né, na Associação Hirakawa de Judô, eu me encantei muito com a disciplina, com a filosofia do judô, e meus amigos de bairro ali, todos praticando judô, então foi uma influência muito boa ali no bairro, na minha infância, né? Eu treinava judô com os meus amigos, era uma academia muito de família, uma academia onde a gente conhecia todos ali, né? Final de semana eu estava em competições, quando eu não estava em competições a gente estava na rua brincando, então a academia marcou muito a minha infância, né? O judô marcou muito a minha infância. Junto com todos esses desenhos aí, né? Do Ultraman, do Ultra Seven. E esse foi o meu início aí, a minha grande motivação, né? Para entrar numa arte marcial. Estava pesquisando aqui no site Museu do Esporte e tem aqui que você, em 1997, Fúvio, conquistou medalha de ouro para São José dos Campos, Campeonato Brasileiro. Pela vez primeira, São José dos Campos chegava ao título de um campeonato nacional no judô. Mas também em 1997, entendo, foi um ano muito legal para você. Além dessa conquista para São José dos Campos, veio também uma medalha de bronze na França, contra um francês, onde você aplicou um ippon perfeito que fez até os franceses te aplaudirem em pé. Como é que foi essa emoção, hein, Fúvio? É isso aí, eu disputei a medalha contra um francês, na casa dele, né? Ginásio lotado, ginásio aplaudindo, vaiando, torcendo. Mas naquele momento eu estava tão concentrado, tão focado, né? A gente como atleta, a gente tem ali uma mentalização, a gente tem as nossas
manias de concentração ali. Então naquele momento eu não escutei nada, eu tava só extremamente focado no que eu ia fazer ali, lutar contra o meu adversário, independente de onde ele era, independente de ele estar lutando dentro da casa dele, independente da torcida toda estar torcendo por ele, eu tava ali focado e com o objetivo de conquistar aquela medalha. Isso me ajudou muito, porque eu entrei na luta, praticamente eu não escutava nada, não escutei nenhum som, nenhuma gritaria, nenhuma torcida, e realmente consegui conquistar a medalha através do Ippon, né? O golpe máximo ali, a pontuação máxima do judô. Foi uma sensação fantástica aí. O ginásio me aplaudiu. O mais bacana disso tudo é que depois do meu Ippon, o Ippon foi tão bacana que o ginásio levantou, né? A torcida me aplaudiu de pé, e isso foi muito marcante para aquele momento, né? Foi um momento único ali e se completou com a torcida ali me aplaudindo. E a chegada à seleção brasileira principal como treinador, foi uma surpresa para você? Uma surpresa não, eu tava, né, batalhando, eu tava ali caminhando para ser o sucessor, para ser o substituto nessa Olimpíadas do Rio 2016, né? Porque eu vim fazendo um trajeto dentro da seleção brasileira. Eu comecei na base, comecei com a seleção de base ali, sub-18, fiz uma passagem pela seleção sub-21, depois eu fui assistente na seleção principal, na seleção olímpica, e nada mais justo, nada melhor do que, né, continuar seguindo esses passos. E aí, nesse ciclo de 2016, eu fui chamado para comandar aí, para ser o técnico da seleção olímpica, junto com o Shinohara, né? Então, a gente tinha dois comandos, o Shinohara e eu ali na época. Mas eu trabalhei para isso, eu investi, eu estudei, né? Eu adquiri muito conhecimento e experiência com todos esses anos de seleção de base, seleção principal. Então, eu estava esperando, sim, a oportunidade de poder trabalhar nessa Olimpíadas que foi aqui no Rio de Janeiro. Como você analisa, Fúvio, a participação do judô brasileiro nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro? O que faltou para a equipe, de repente, buscar resultados melhores? Bom, a minha análise da seleção brasileira de judô, tanto masculino como feminino, foi um resultado bom. A gente conquistou aí 3 medalhas, uma medalha de ouro com a Rafaela Silva, uma medalha de bronze com a Mayra, e uma terceira medalha de bronze com o Rafael Silva. Claro que quando a gente fala de judô dentro do país, né, o investimento que a gente tem, os resultados que o judô brasileiro vem conquistando, é sempre esperado mais, é sempre esperado um resultado muito melhor. Mas digo para vocês, qual é a modalidade que conquistou aí 3 medalhas? Qual é a modalidade que teve um ouro, 2 bronzes? E qual é a modalidade que em todas as participações de Olimpíadas vem conquistando medalha? Então o judô brasileiro fez um resultado bom. Claro que a gente sempre espera mais. Eu como treinador da equipe masculina, eu esperava pelo menos mais uma medalha. Mas falo para vocês que o nível do judô mundial hoje é muito igual. O nível tá bem competitivo, né? Não tem nenhum país aí, com exceção do Japão, é claro, não tem nenhum país sobressaindo. Então o resultado foi bom. Eu gostei do resultado. Claro que a medalha veio no último dia, né? Na última categoria. Então a gente ficou aí 7 dias até sair essa medalha de bronze do Baby, né? Tô falando do masculino agora. O coração apertou, algumas vezes a gente ficou na expectativa de vir medalhas e não veio, mas no final deu tudo certo, né? A medalha do Baby realmente veio, num dia fantástico, o Baby tava lutando muito. Eu tive a felicidade de sentar na cadeira com ele em todas as lutas e poder participar dessa conquista da medalha de bronze do Rafael Silva na Olimpíadas do Rio 2016. Bom, em 2018 você se desligou da seleção brasileira. Você saiu porque recebeu um convite para dirigir a equipe do Minas Tênis ou foi alguma decepção junto à seleção brasileira? Bom, a minha saída da seleção brasileira foi devido à proposta, né? O Minas Tênis Clube, o clube que eu defendo hoje, me fez uma proposta muito boa de trabalho. Eu vim aqui para Belo Horizonte conhecer a estrutura do Minas, conhecer o judô do Minas Tênis Clube, e realmente eles têm uma estrutura fantástica, e tudo isso motivou para minha saída da seleção brasileira, né? Claro, o sonho de qualquer treinador é ser técnico de uma seleção brasileira, mas no momento eu já tinha conquistado essa medalha de bronze com o Baby.
Caribe. E eu queria um desafio, não digo maior, não digo menor, mas eu queria um desafio diferente na minha vida como treinador. Eu sou movido por desafios, eu fui atleta e o atleta sempre, né, busca desafios, e eu trouxe isso para minha vida como treinador. Então, na minha vida como treinador, o meu desafio hoje é que o Minas Tênis Clube seja o melhor clube, não só do país, mas do mundo, que eu tenha os atletas do Minas seja atletas da seleção brasileira, que os atletas do Minas conquiste aí medalhas em campeonatos mundiais, em Jogos Olímpicos. Esse é meu objetivo e esse é o meu desafio hoje. Sair da seleção brasileira muito tranquilo, né, com todo o apoio. O pessoal da seleção brasileira, da CBJ, ficaram tristes com a minha saída, eu também fiquei triste, mas vida que segue, e assim é a vida de um treinador, assim é a vida de um atleta. E hoje o meu desafio é esse, é que o meu clube seja o número 1 do país, seja o número 1 do mundo. Então por isso eu fiz essa transição e escolhi trabalhar no Minas Tênis Clube. E como você analisa as chances do judô brasileiro para Tóquio no ano que vem, lá nas Olimpíadas? Principalmente porque teremos uma equipe com possibilidade de muita renovação. Temos chances de medalhas? A equipe está renovada, mas ainda não está definida, né? Os atletas estão ainda em busca da vaga. Acredito que alguns pesos, sim, vão ser renovados, mas acho que a grande maioria dos pesos, principalmente no feminino, se mantenham as atletas que disputaram a Olimpíadas de 2016. E aí, se falando em resultado, em expectativas, o judô brasileiro sempre vai trazer medalha para o Brasil nas Olimpíadas. Então a gente espera, sim, o número de medalhas para o Brasil. Claro que é uma, é duas, é 5, é 4. Eu não sei te falar ao certo quantas medalhas serão, mas eu acredito que o mínimo que o judô pode trazer é uma medalha no masculino e uma medalha no feminino. Isso seria um resultado razoável para o judô brasileiro. O ideal é o quê? São 4 medalhas, 5 medalhas. Esse seria um resultado que o judô brasileiro merece, pelo que vem apresentando, pelo que vem trabalhando, por tudo aquilo que representa o judô brasileiro no cenário mundial, né? Então, espero que tenha essas 4, 5 medalhas, mas se vier uma medalha no masculino e uma medalha no feminino, é um resultado também importante, né? Se manter aí com as medalhas vindas, conquistadas em Olimpíadas pela modalidade judô. Fúvio Miata, muito legal, muito obrigado pela tua participação aqui conosco no Parada dos Esportes. Sucesso na sequência da temporada e bom trabalho agora aí no judô mineiro, no judô do Minas Tênis Clube. Boa noite, obrigado pela presença, viu, Fúvio? Gostaria de agradecer muito aí a oportunidade, que bacana poder falar com o joseense. Eu sou joseense, obrigado, eu tenho muita gratidão pela cidade, muita gratidão por tudo que eu represento e o que a cidade representa na minha vida. Quando eu sou chamado para dar uma entrevista, ou tirar uma foto, ou mesmo fazer uma visita na cidade de São José dos Campos, eu fico muito alegre, muito contente, mesmo porque toda a minha família é de São José dos Campos ainda, meus pais moram em São José dos Campos, então eu tenho uma ligação muito forte com a cidade. Então, obrigado, um carinho imenso por todos vocês. Espero, quem sabe, um dia poder retornar a São José dos Campos trabalhando, seja no esporte, seja como treinador. Seria um sonho aí, talvez um segundo objetivo que eu teria é realmente voltar a trabalhar na cidade aí. Então, agradeço. Hoje eu estou aqui no Minas Tênis Clube muito feliz e sendo valorizado da maneira que um treinador tem que ser. Então, obrigado e boa semana a todos aí em São José dos Campos. Este foi Fúvio Miata, ex-atleta, ex-judoca de São José dos Campos, joseense, que passou como treinador pela seleção brasileira principal de judô e também hoje comanda as coisas para o judô do Minas Tênis Clube. Ele destacou as informações do judô das Olimpíadas aqui no Parada pela 750.